Josué 16. E a sorte dos filhos de José caiu desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó através do monte Betel, e sai de Betel até Luz, e passa até os limites dos Arquitas, até a Atarote, e desce em direção oeste, até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-horon e a Gezer, e as suas saídas ficavam no mar. Assim os filhos de José, Manassés e Efraim assumiram a sua herança, e o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi assim. O limite da sua herança, no lado leste, era Atarote Adar, até a alta Bet-horon, e o limite saía em direção ao mar, até Miquimetate, ao lado norte, e o limite seguia na direção leste até Taanate-Siló, e passava por ela a leste em direção a Janoa, e ele descia de Janoa a Atarote e a Naarate, e vinha até Jericó, e saía até o Jordão. O limite saía de Tapua em direção oeste, até o rio Caná, e as suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com as suas aldeias, e eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Mas os cananeus habitavam no meio dos eframitas até este dia, e servem sob tributo. Josué 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José. Isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra. Por isso possuiu Gileade a Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofeade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Aser até Miquimetate, que está diante de Siquém, e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de Tapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. E o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, na direção norte ficava o de Manassés, e o mar é o seu limite. E ambos se encontravam em Aser, ao norte, e em Issacar, a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Aser a Bet-Seã e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Taanac e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades.
Mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que, quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhe respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata e derruba para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós. E todos os cananeus que habitavam na terra do vale têm carruagem de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Sean e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte, porém o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás, e as suas saídas serão tuas. Pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagem de ferro e embora sejam fortes. Josué 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação, e a terra estava subjugada diante deles. E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: Quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus vos deu, que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes. E traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram, e Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: Ide e andai através da terra e a descrevei, e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué ao exército de Siló. E Josué lançou sorte por eles e em Siló diante do Senhor. E ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subiu até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul. E o limite descia até Atarote-Adar, próximo ao outeiro, que se situa ao lado sul da Baixa Bet-Horon. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Horon, na direção sul. E as suas saídas estavam em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental, e a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e o limite saía no oeste e seguia até o poço das águas de Neftoa, e o limite descia até o extremo
do monte que se situa diante do vale do filho de Inom, o que está no vale dos gigantes no norte, e desceram ao vale de Inom para o lado dos jebuseus ao sul, descia a En-Rogel, e se estendia desde o norte, e seguia até En-Semes, e prosseguia em direção a Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boan, o filho de Ruben, e passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá, e o limite passava até o lado de Bet-Ogla, na direção norte. E as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional, e o Jordão era o seu limite no lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla, e o vale de Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moça, e Requem, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolate, e Betu, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém. 13 cidades e as suas aldeias, Aim, Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades, até Baalat-Per, Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso, os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e o limite da sua herança ia até Saride, e o seu limite subia em direção ao mar, e Marala, e alcançava Dabezete, e chegava ao rio que está diante de Jocneão, e de Saride voltava-se para o leste em direção ao sol nascente até o limite de Quislote-Tabor, e depois sai de Daberate e sobe até Jafia. E de lá passa pelo leste até Gat-Efer, para Et-Cazim, e sai para Rimon, Metoar, para Neá. E o limite a rodeia pelo lado norte até Anatom. E as suas saídas estão no vale de Ifta-El, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e o seu limite era em direção a Jezreel, e Quesulote, e Silém, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enradar, e Bet-Passes, e o termo alcança Tabor e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do teu limite eram o Jordão. 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias.
e o seu limite era Eucate, e Ali, e Beten, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e alcança o Carmelo, na direção oeste, e Sior Libinate, e se volta para a direção do sol nascente para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Ifta-El, em direção ao lado norte de Bet-Emek, e Neiel, e sai pela esquerda até Cabul. E Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná até a grande Sidom, e depois o termo se volta a Ramá, e a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para Rosa, e as suas cidades estão no mar, desde a costa até Aquisibe. Também o mar, e Afaque e Reobe, 22 cidades, com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Estas cidades, com as suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali, a saber, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elefe, desde Alon até Zaananim, e Adame, Nequebe e Jabneel até Lacum. E as suas saídas ficavam no Jordão, e depois o termo se volta para a direção oeste, para Asnote Tabor, e de lá sai para Ucoque, e alcança Zebulon no lado sul, e alcança Asser no lado oeste, e Judá sobre o Jordão em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, e Amate, Racate, e Kineret, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Iron, e Migdal-El, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beraque, e Gate, Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafa. E o termo dos filhos de Dan lhe saiu demasiado pequeno, por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lessem, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lessem de Dan. Lessem, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Nun, no meio deles, segundo a palavra do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, a saber, Timnat-Sera, no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região. Josué 20. O Senhor também falou a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido e involuntariamente, e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade e declarar a sua causa aos ouvintes dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade e lhes deem um lugar, para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu seu próximo involuntariamente e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade até que se ponha
de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para a sua própria cidade e para a sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes na Galileia, no monte Naftali, e Siquém no monte Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebrom, no monte de Judá, e no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste. Eles designaram Bezer, no deserto, acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo o que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir, e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Josué 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E eles lhe falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pela mão de Moisés que nos dessem cidades para habitar com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas diante do mandamento do Senhor estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades, e o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades, e os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Asser e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 3 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorte aos levitas estas cidades com os seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que aqui são mencionadas por nome, e que pertenceram aos filhos de Arão das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte, e eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, com os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefuné, para sua posse. Então eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Libna com os seus arredores, e Jatir com os seus arredores, e Estemoa com os seus arredores, e Olom com os seus arredores, e Debir com os seus arredores, e Aim com os seus arredores, e Jutá com os seus arredores, e Bet-Semes com os seus arredores, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão com os seus arredores, Geba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores, e Almon com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades, com os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas, que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, pois eles lhes deram Siquém com os seus arredores, no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gézer com os seus arredores, e Quibzaim com os seus arredores, e Bet-Horon com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores, Gat-Rimon com os seus arredores, e da tribo de Manassés, Taanac com os seus arredores, e Gat-Rimon com os seus arredores, 2 cidades. Eram 10 todas as cidades com os seus arredores para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã em Bazã, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida. E Beesterá com os seus arredores, 2 cidades.
E da tribo de Issacar, Quizão com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, Enganim com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Aser, Missal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reoabe com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Ramote-Dor com seus arredores, e Cartã com seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas, da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, e Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores, Naalau com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, e Jaza com seus arredores, Kedmote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Então todas as cidades para os filhos de Merari, por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, dentro da possessão dos filhos de Israel, eram 48 cidades com seus arredores. Estas cidades eram, cada qual com os seus arredores ao redor. Assim eram todas estas cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais. E eles a possuíram, e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais. E diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda a coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vós guardastes tudo que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo o que vos ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nestes muitos dias até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar o Senhor vosso Deus, e em andar em todos os seus caminhos, e em guardar todos os seus mandamentos, e em se apegar a ele, e em servi-lo, com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Bazã, mas para a outra metade Josué a deu entre seus irmãos deste lado do Jordão, em direção oeste. E quando Josué os enviou para as suas tendas, ele os abençoou, e ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com bronze, e com ferro, e com muitíssimas vestes, e dividi o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornaram e partiram dentre os filhos de Israel de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados, segundo a palavra do Senhor pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram os filhos de Ruben
enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, a cada qual era a cabeça da casa dos seus pais entre milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben e até os filhos de Gade e até a meia tribo de Manassés e até a terra de Gileade e falaram com eles dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor, por terdes edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar neste dia contra o Senhor. A iniquidade de Peor é demasiado pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesseis que vos desviar neste dia de seguir o Senhor. E sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém, não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam, disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, ele sabe e Israel saberá. Se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe nesse dia, que construímos para nós um altar, para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo o requeira. E se pelo contrário não o fizemos, por temor desta coisa, dizendo: No tempo por vir, os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: O que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós. Vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, vós não tendes parte do Senhor. Então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto dissemos: Preparemo-nos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos, em tempos vindouros: Vós não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: observai o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia de seguir o Senhor, para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne ou para sacrifícios, ou ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben
e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou os filhos de Israel, e os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 23. E sucedeu que, muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel de todos os seus inimigos ao redor, Josué tornou-se velho e acometido pela idade. E Josué convocou todo o Israel e os seus anciãos e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: Eu sou velho e acometido pelos anos, e vós vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus é quem tem lutado por vós. Vede que dividi para vós por sorte estas nações que restam, como herança para as vossas tribos, desde o Jordão, com todas as nações que extirpei, até o grande mar em direção ao oeste. E o Senhor vosso Deus, ele as expelirá de diante de vós, e as expulsará da vossa vista, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que daí não vos desvieis para a direita nem para a esquerda, para que não vades no meio destas nações, estas que permanecem no meio de vós, nem façais menção do nome de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais. Tampouco a eles vos curveis, mas apegai-vos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até este dia. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, porém, quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. Um homem de vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus, ele é quem luta por vós, como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos, para que amei o Senhor vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes a vos unirdes ao remanescente destas nações, a saber, estas que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos e entrardes a elas, e elas a vós, saibais com certeza que o Senhor vosso Deus não mais expelirá nenhuma destas nações de diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelos dos vossos lombos, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. E eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais, em todos os vossos corações e em todas as vossas almas, que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós, e nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más, até que tenha vos destruído desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor vosso Deus, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que ele vos deu. Amém.